Posso começar, Samuel? Sim, positivo, professor. Agora está em suas mãos aí, o Arthur também vai começar a gravar, tá bom? Grato. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. É uma grande alegria estar aqui novamente, né? E me sinto muito honrado, muito feliz, sobretudo ao professor e presbítero e mestre Samuel Henrique. Deus abençoe sua vida por esse grande projeto que realmente, de fato, é algo magnífico, muito importante para todos nós sabermos a palavra do Senhor. Tirar um momentinho de um tempo, semanalmente, mensalmente, anualmente, não importa, mas para ler a palavra juntos, né? Cada um com a sua forma, com seu calibre intelectual, com sua noção de compreensão, mas aqui não deixa de ser uma exposição. Cada um tem seu viés, muitas vezes, né? Mas aqui a gente vai apresentar algumas informações importantes. E também queria agradecer também ao professor Rony, que foi o hiato, a ponte, para eu te conhecer, Samuel, e todos vocês, magníficos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu não sou como o professor Rony, certo? Então eu sou meio mais lento um pouquinho, não tenho tanto conhecimento como o professor Rony, mestre, doutorado, mas o que eu sei eu compartilho da minha forma e vocês vão entendendo aí, vão puxando na orelha. Amém? Amém. Vocês estão prontos para mergulhar um pouquinho em Josué? Digo amém? Ok. Amém. Ó, o professor Rony tá ali já. Boa noite, professor Rony. Deus abençoe. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um resumo meio que sintético, evidentemente, pela minha prolixidade que você já conhece. E o professor Samuel sabe muito bem, aquela nossa live, o maior estudo bíblico do YouTube da Carta aos Hebreus é o meu. 2 horas e meia. Amém. Bora lá, para a gente não perder tempo, eu sou o professor Marcos, sou formado em letras, sou formado em algumas outras graduações, sou cristão primeiro, evidentemente, sou formado em letras, português, inglês, estudei latim também, grego, e tenho algumas outras especializações na área de sociologia, na área de linguística, pós-graduação, especialização, pós-graduado em literatura comparada, neuropsicologia agora terminei, psicologia da educação e estudo bíblico teológico, bacharel em teologia e algumas coisas mais para acrescentar para o reino de Deus. Isso é só uma apresentação singela, uma apresentação meio que profissional que é importante a gente destacar. Mas aí vamos lá. Para ficar mais organizadinho, eu fiz um cronograma sistemático aqui para vocês entenderem o que vai ser apresentado, certo? Primeira parte será falado sobre o título, sobre o nome, sobre a transliteração e quem escreveu e quando escreveu o livro de Josué. A segunda parte será uma síntese cronológica, uma estrutura em 3 partes e, por fim, um sumário sistematizado de todo o livro. Para quem quiser realmente conhecer o livro todo, sabendo uma dessa segunda parte, ou todas elas, vai contribuir muito, vai ser muito contributivo. E a parte final, que é a parte mais polêmica, com certeza, e eu vou adorar vocês me questionarem muito e pressionar com força mesmo, que é a parte onde eu vou colocar pontos de destaque do livro, sobretudo, pontos de tensões históricas e o outro lado da moeda não contado. Isso mesmo. Sabe que cada academia tem sua perspectiva, a gente tem várias interpretações e ao longo do tempo a gente fica com coisas atrasadas, outras coisas mais muito tradicional e outras mais acadêmicas e por fim a gente vai procurar em que lado você vai estar. Evidentemente que vocês vão entender o que eu estou falando aqui na parte polêmica. Vamos lá. Título, transliteração e antes, como era o nome de Josué? Quem escreveu e quando? Certo? O livro de Josué é conhecido no hebraico como Sefer Yehoshua, certo? O nome do livro é Josué, que vem do hebraico, como eu falei agora, e Yehoshua, que tem Yeshua, que significa Iar, salva, ou Deus salva. Ou o tetagrama é a salvação, onde a gente tem aqui o Yod, o rei, o Vav e o rei, que seria Jeová, Yahvé, Adonai, Hashem, o Senhor, não importa. Mas a gente tem as traduções do nosso português que já fazem essa tradução, já que o judeu ele não fala o nome de Deus, então esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Então, a transliteração do termo em hebraico é Yeshua para o grego e para o latim ficou como Jesus ou Jesus
no latim. Então, a nível de entendimento geral, quando a gente pega um livro de Josué, a gente vem, acho que 90% ou 95% dizendo que o nome Josué é a transliteração do nome Jesus, certo? Só que tem que ter um ponto aí crucial para ser falado. Não é necessariamente o nome de Josué que é a transliteração para o nome Jesus, certo? Aí você possa dizer, gente, mas a gente vê nos livros aí dizendo que o nome de Josué, a transliteração é para Jesus, mas não é bem assim. Por quê? Não é a transliteração do nome Josué, mas a simplificação do nome Josué que se tornou em uma forma condensada. Seria uma abreviação. Então é bom fazer essa retificação aqui, que normalmente eu vejo em 90% dos livros, que está errado. Vou repetir. O nome Josué em hebraico é Yehoshua. O nome de Jesus no hebraico seria Yeshua. Yehoshua é a mesma coisa de Yeshua? Não. Então, quando eu digo Yehoshua, é o nome original de Josué no hebraico. Porém, quando eu faço a redução, a abreviação desse nome, aí ele se torna em Yeshua. Yeshua. Tem aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, ó, o Yod, o Rei, o Vav, o Shin, o Vav e o Ain, para Yehoshua. Por isso que eu botei esse asterisco aqui, ó. A redução desse nome ficou Yeshua. Os irmãos entenderam? Diga amém. Pronto. Assembleano faz isso, viu? Mas o nome, mas como ele era chamado antes desse nome? Por quê? Porque muita gente, pelo menos os mais leigos de Bíblia, vai achar que Josué sempre foi Josué. E teve alguns motivos literários para ser entendido isso. Ele se chamava Oséias, que em hebraico é esse aqui, Rocheia. Aqui, ó, Rocheia, certo? Ó, transliteração, Rocheia e Rocheia. Rocheia. Ele salvou. E por ficar um pouco ambíguo, não se sabe, os linguísticos, eu estou falando o que os linguistas e exegetas falam, certo, pessoal? O nome Oséias, não se sabe quem de fato salvou, se era Deus ou se era ele. Então, esse foi um dos principais motivos, segundo os críticos, né, a área de exegese e linguística, porque o próprio Moshe, mudou o nome de Oséias para Josué, certo? No caso, a gente está falando de Mosheia, que mudou o nome de Yehoshua, que mudou o nome de Rocheia para Yehoshua. Parece línguas estranhas, mas não é, viu, pessoal? Então, Moisés, mudou o nome de Rocheia, Oséias, para o nome de Josué, que é Yehoshua. Dito isso, nós temos lá números 13 e 16, que ratifica o que eu estou falando aqui, ou melhor, ratifica, exatamente, retificar é corrigir. Ratifica, confirma o que eu estou falando aqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de quê? Yehoshua, Josué. Aí agora a gente vem a parte do autor, né? Segundo a tradição judaica e os linguistas, Josué escreveu o livro que leva o seu nome, com exceção, provavelmente, dos 5 últimos capítulos, que a gente depois possa discutir. Ou seja, 24 capítulos, 658 versículos. Qual a categoria do livro de Josué? Ele é considerado o primeiro dos 12 livros históricos. Nós temos aí de Josué a Esther. Ele recebeu o nome de Josué devido aos seus feitos heróicos e por ter sido testemunha ocular de Moisés e por ter se tornado líder de Israel. A data convencional bíblica, estou falando bíblica, né? Convencional é entre 1400 e 1370 a.C. Botei em vermelhinho e depois a gente vai discutir essa questão. Ok? Vamos lá. Josué, o livro de Josué, cadê? Sim. Segundo a arqueologia, aí a gente lembra que eu botei aqui no finalzinho que é segundo a cronologia bíblica, que vai entre 1400 a 1370. O que é que a arqueologia tem a dizer? Porque há muitos que pensam e bota como criaram várias hipóteses, né? Os irmãos sabem muito bem aqui, mais do que eu. São infindáveis hipóteses e reconstruções de hipóteses que se tornaram factoides nos dias de hoje. Eu considero factoides, em que você afirma uma hipótese. Uma hipótese é o quê? É uma explanação provisória ou uma explicação provisória de algo que ainda não foi comprovado. Então, tem gente que dá a sua vida por hipótese. Então, nós temos que ter cuidado. Eu já sou do outro lado da moeda. Vamos lá.
Segundo os arqueólogos, grave bem, viu? John Gastigan e Brent Wood, depois de rigorosas escavações e comparações entre documentos antigos, determinaram que a queda de Jericó ocorreu por volta de 1400 a.C. Contudo, no início do século XX, detalhe, essa pesquisa ela foi feita em 1940 a 1950. Então, dos anos 30, 40 e 50, postulou-se muitas hipóteses, muitas ideias. Só que aí muitos críticos gigantes da Bíblia, ou céticos sobretudo, que nunca acreditaram e nunca vão acreditar, seja na revelação de Deus, são anti-sobrenaturalistas, e isso tem suas pseudo-verdades para eles, né? Nunca souberam dessas descobertas. Seria bom eles estarem vivos para ver essas descobertas. No século XX, foram descobertos vários documentos em Tel El Armana, no Egito, e em Ugarit, na Síria Ocidental, reconfirmando a data afirmada pelos dois arqueólogos, pois se referem aos Haribus em Canaã em 1400 a.C. E é unânime hoje afirmar que tenha sido escrito em um período depois da queda de Jericó, entre 1400 e 1375. E depois a gente vai fazer uma reflexãozinha sobre essa questão, certo? Evidências internas da autoria. Josué ele é mencionado 27 vezes no Pentateuco, ou seja, existe uma linearidade histórica. Não simplesmente existiu o Pentateuco, aí outras pessoas criaram uma figura histórica de Josué para tentar cimentar aí séculos depois, né? Como se os críticos acreditam que seja do século IV, século V antes de Cristo, talvez no período pré-exílio, ou mais delirantemente pós-exílico, que isso já se perdeu na academia, não tem mais. Existem algumas outras localidades, mas nos próximos anos a gente vai ver muita coisa vindo aí com gosto de gás. Então a evidência da autoria no livro do Pentateuco há 27 ocorrências do nome Josué. Então eles são próximos ali. Segundo, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, eu botei todas elas aí, tá certo, pessoal? E o nome de Josué, ele é citado, ele é mencionado, ele é registrado dezenas e dezenas de vezes em quase todos os capítulos do livro de Josué, exceto no capítulo 16 que eu fui olhar. Os capítulos que tem mais o nome de Josué é o capítulo 10, 8 e 24. Então isso já é uma evidência interna, tanto externa do livro, no Pentateuco, como interna no livro de Josué. Não é uma figura que só é citada uma vez, duas ou três vezes, não, mas dezenas, se não centenas, se a gente for analisar em toda a Bíblia. Quais são as evidências internas? Se você pegar Josué agora e ir para o capítulo 1, verso 1 e verso 6, vai estar lá o pronome eu junto com o nós, né? O plural nós, né? Até que tivéssemos. E o outro que nos daria, tá certo? Mas isso não quer dizer que não tenha no texto, como existe no Antigo Testamento, até os dias de hoje, que tem. Isso são notas atualizadas em que outros escritores pós-Pentateuco, para atualizar o texto, colocaram. Isso eu não vou dizer que foi uma única pessoa que passou 100, 200, 300, 500 anos atualizando o próprio texto, que seria muito banal da minha parte, e eu estaria fazendo aqui uma leitura negativa, né? Uma leitura prematura, ingênua da minha parte. Então, existe sim, no livro de Josué, 14 ocorrências, mais ou menos, de dizer assim, até os dias de hoje, subentendendo que outra pessoa prosseguiu o texto e disse, da mesma forma que existe no Pentateuco, que o próprio Moisés não vai registrar sua própria morte, que segundo hoje os literários, o pessoal da literatura e o pessoal que estuda linguística e até exegese, uma ala, não vou dizer todas, é claro que eu não conheço todas, mas a ala que eu conheço, que eu tenho dezenas de livros aqui em casa, concorda no seguinte, que o que terminou o livro do capítulo final de Gênesis, de Deuteronômio, da morte de Moisés, ou foi Josué, ou foi Finéias, ou Eleazar. É a tríade, um desses três. Eu comungo mais do princípio que seja Josué, que tenha terminado e prosseguido em ter registrado. Da mesma forma de que quando o próprio Josué morreu, outra pessoa atualizou os dados. E aí eu posso acreditar que seja ou Finéias ou Eleazar. Para os irmãos se inteirar e se lembrar, nós temos Arão, que é o irmão
o irmão mais velho de Moisés. E nós temos Eleazar, que é o filho de Arão e sobrinho de Moisés. E Finéias, que é o filho de Eleazar e neto de Arão. Então, se a gente for fazer essa conectividade, ali a família possa ter dado continuidade, que era normal naquela época, e existe até uns textos em hebraico que evidencia algo desse porte, mas eu não tive tempo para expor para vocês aqui, mas é o mais do mesmo do que vocês conhecem. Talvez só de um lado, eu estou trazendo outro lado, da qual eu acredito e sigo fielmente, certo? Nós temos aqui também tema, lições e resumo do livro. O livro de Josué ele narra a conquista e a destruição da terra prometida aos israelitas após o êxodo do Egito. É um livro de transição que marca a mudança de liderança de Moisés para Josué. Vocês lembram dos versículos que eu citei aqui, né? Dezenas e dezenas, mostrando que Josué tem intimidade com o próprio Moisés, Moshe. E existe essa conectividade. Quando a gente lê o Pentateuco, que a gente lê Josué, a gente sente essa sensação natural, espontânea, linear, de que existe uma sequencialidade de fatos, né? Claro que o texto bíblico ele não tem a ideia de detalhar historicamente, milimetricamente tudo. Não, a ideia dele não é um livro histórico, apesar de ter passagens históricas, certo? E expressões literárias, sobretudo, tá bom? Pra gente não ficar naquela bitolagem de que tudo milimetricamente Deus quis contar e não. Ou muito menos dizer assim, nada tem história, não tem nada de Deus aí, é só humano. A gente tem que fazer o equilíbrio e ser sensato, pelo menos nisso, né? Então vamos ver, a mudança de liderança a gente vê de Moisés para Josué e a realização das promessas feitas por Deus a Abraão. Portanto, esse livro conta a história da entrada, da conquista, da possessão da terra e partição da terra de Canaã pelos israelitas em cumprir as promessas que tinha feito Abraão e a sua descendência, ok? Quais são as lições do livro? Que não adianta falar do livro se a gente não tiver lições, né? A gente tem que ter uma aplicabilidade no nosso dia a dia. O livro de Josué ele destaca a importância da fé, obediência a Deus e a liderança diligente. Nos dias de hoje a gente vê uma liderança muito ao léu, muito fragmentada, sem um aspecto mais humano, mas muitas vezes até de pressionar, como se fosse deuses, né? Uma liderança, existe o autoritário e o autoritarismo, né? O que tem autoridade. Quem fala com autoridade é uma coisa, e quem fala com autoritarismo é outra diferente. O líder, a gente vê isso, ele não manda em si, né? A gente olha e já sabe o que deve ser feito. Então, o que este livro nos ensina, meus irmãos? O livro ele ensina sobre fé, como eu falei anteriormente, obediência, liderança e a importância de seguir as instruções de Deus para alcançar a vitória. Isso é do primeiro capítulo ao último capítulo de Josué, a gente sente isso. A conclusão do livro é o seguinte. Cadê? Conclusão do livro. O livro de Josué é um relato inspirador da fidelidade de Deus e da importância de cumprir suas promessas. Ele nos ensina que, com fé e obediência, podemos alcançar vitórias em nossas próprias jornadas da vida. São 3 partes esse slide, viu? A primeira parte já acabou. Agora a gente para a segunda e tem a terceira e finaliza. Ali tem 30 slides, mas não é todos não, tá bom? Tem uma parte de longe. Então eu vou falar o seguinte, para compreender o livro integralmente de Josué, nós precisaríamos entender uma síntese cronológica do livro, a estrutura em 3 partes, que pode ser dividido, né? E um sumário sistematizado, que fica muito mais recheado de informações. Vamos lá.